Olá pessoal, Wellington Knights aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Fire Protection. Se você não é inscrito no canal, clique no botão vermelho inscrever-se, dê seu joinha e o seu comentário não esqueça de deixar aqui abaixo com sugestões, dúvidas ou elogios. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, no nosso blog www.fireprotection.com.br, no nosso Instagram e no Facebook também. E no vídeo de hoje nós iremos ver sobre área de refúgio em hospital. O responsável técnico pela elaboração de um projeto de segurança contra incêndio, ele deve sempre estar buscando se aprofundar na área da engenharia de segurança contra incêndio, pois cada projeto novo que lhe é apresentado lhe trará novos desafios a serem vencidos para que a sua edificação projetada possa alcançar o mínimo dos requisitos necessários para que a edificação possa ser considerada como uma edificação segura na área de incêndio. E se você que está aqui no nosso canal é engenheiro, arquiteto, projetista, seja qual área for da parte técnica de elaboração de projeto, com certeza você já está na frente de muitos outros, porque você já deve saber que este conteúdo ele não é ministrado nas universidades e faculdades. Então você já está se destacando com certeza no mercado de trabalho com esse conhecimento fundamental para que possa salvar vidas e preservar os bens patrimoniais das pessoas que irão lhe contratar. E como o assunto de hoje nós iremos falar sobre área de refúgio para edificações hospitalares, imagine-se sendo contratado para elaborar o projeto de segurança contra incêndio de um hospital de referência aí na região onde você mora. Tipo um hospital como se fosse o Albert Einstein, que possui uma grande área construída e diversas complexidades. Com certeza você deve pensar agora aí, se você não conhece o Albert Einstein, dá só uma olhada no Google Maps para você ter uma ideia das dimensões da edificação que se encontra ali em São Paulo. Você observará que é muita responsabilidade envolvida na elaboração de um projeto dessa magnitude. E se você não é um profissional medíocre que está buscando conhecimento e crescer na sua área de atuação, você almeja elaborar projetos desta magnitude, com grandes complexidades envolvidas. Então, é muita responsabilidade, acredito que você concorda também comigo. Pois, no momento que você estiver elaborando este projeto para a edificação hospitalar que nós estamos imaginando aqui, você estará buscando evitar um princípio de incêndio. Caso esse princípio de incêndio ocorra, você vai projetar a detecção, você vai projetar os preventivos ativos, ou seja, as medidas de atuação, onde podemos enquadrar hidrantes, extintores, chuveiros automáticos, para que a população da edificação possa utilizar e fazer os primeiros procedimentos. Ou seja, você vai tentar resguardar, salvaguardar as vidas e também o bem patrimonial. Então, muita coisa interligada e envolvida nessa elaboração de projeto. Agora, neste momento, eu acredito que você já deve ter percebido que quanto mais você buscar conhecimento na área da segurança contra incêndio para a elaboração dos projetos de segurança das edificações na qual você será contratado ou você irá frequentar, melhor será para o seu crescimento profissional, porque você irá conseguir, por exemplo, elaborar um projeto estrutural, mas lembrando que esse estrutural ele tem que casar com o projeto de segurança contra incêndio e os outros projetos também complementares. No nosso exemplo de hoje, você irá verificar, conforme a imagem aqui, que nós temos uma edificação hospitalar, né? Nós bolamos a ideia de ter uma edificação cuja sua estrutura tenha um H de hospital. Essa edificação, no momento que você for elaborar o projeto, você tem que fazer um estudo prévio. Para quê? Para verificar os possíveis riscos de incêndio e a complexidade que envolve a população que irá frequentar a edificação como visitantes, e estes visitantes, a sua maioria são de pacientes, e a população fixa da edificação. Ou seja, nesse seu estudo prévio, você vai fazer toda essa ligação entre essas variáveis para que você possa bolar, através de normas,
os melhores preventivos de segurança contra incêndio e dimensioná-los conforme normas. No estudo prévio, você observará que a população flutuante, a população de visitantes, que em sua maioria são de pacientes, possuirá a sua locomoção reduzida. E muitos, às vezes, não terão nem reduzida, eles precisarão de ajuda para que, em uma situação de emergência, possam evacuar a edificação. Daí a necessidade de se observar a implantação das áreas de refúgio nos pavimentos do hospital no qual você estará projetando. E quem é que nos cobra ou exige a instalação da área de refúgio em edificação hospitalar? Se você falou a legislação de segurança contra incêndio do estado aonde a edificação se encontra, você acertou. Toda vez que você for elaborar um projeto de segurança contra incêndio, atente que o estado onde se encontra a edificação possuirá a sua legislação de segurança contra incêndio. Essa legislação faz link para as instruções técnicas ou normas técnicas, na qual irá destrinchar de forma mais aprofundada como dimensionar cada preventivo. Então, no nosso exemplo de hoje, nós iremos utilizar a legislação do estado de São Paulo e a instrução técnica número 11, que trata sobre as saídas de emergência. Na legislação e na instrução técnica, nós observamos que ela faz a exigência da instalação da área de refúgio para edificações hospitalares, mas iremos adentrar de forma mais detalhada quando é que é exigido a área de refúgio para as edificações hospitalares. E detalhe, caso o estado ele não possua a norma ou instrução técnica, porque provavelmente ele possui a legislação, porque a gente já fez um levantamento aqui na Fire Protection e todos os estados do Brasil possuem a legislação de segurança contra incêndio. Porém, se o estado não possuir instrução ou norma técnica, você pode fazer a utilização da NBR 9077, que trata também sobre as saídas de emergência nas edificações. Nós aqui da Fire Protection consideramos a NBR 9077 uma NBR crucial para quem quer trabalhar na área de segurança contra incêndio. Ou seja, você deve ter essa norma de cabeceira e sempre estar revisando para aprofundar o seu conhecimento nesta área. Agora, indo para o nosso exemplo, você observa aqui que é um pavimento de uma edificação hospitalar. Caso não dê de perceber, já estou lhe dizendo o que é. Essa edificação nossa aqui em específico, ela é uma edificação, exemplo, que terá 8 pavimentos. Este aqui é um pavimento tipo, no qual nós temos os apartamentos, vários apartamentos. Temos um elevador, esse elevador é considerado um elevador de emergência, e temos a escada de emergência. Quando a gente estiver um pouco mais para frente, a gente vai tirar umas dúvidas interessantes que talvez já possa estar surgindo na sua mente quanto a esses dois itens bem aqui dessa edificação. Esse pavimento a gente vai supor que é o pavimento, o 7º pavimento, né? Que será o 7º pavimento. É o 7º pavimento. Vamos adotar o que aqui na Fire Protection nós já abordamos em um artigo anterior, a questão da visão da vítima. Uma situação de sinistro, de emergência nesse pavimento, principalmente envolvendo incêndio, princípio de incêndio, o que nós teremos que fazer? Tentar atuar no princípio de incêndio, utilizando extintor. Não conseguimos com extintor, fazemos a utilização dos hidrantes e, caso não seja possível, nós iremos começar a adotar o procedimento de evacuação da edificação e deste pavimento em específico. O que acontece? O pessoal está nos apartamentos de forma acamada, né? Estão internados. Essas pessoas que estão internadas vão possuir locomoção reduzida. Essa locomoção reduzida provavelmente irá proporcionar que o pessoal evacue o pavimento de maca, né? Então, quais são os itens de saída de emergência presentes para que essas pessoas possam evacuar esse pavimento? Se você falou que ela tem que ter os acessos, você já acertou, acesso.
Acesso aqui neste caso nós iremos considerar o corredor. Este corredor, ele tem que ter uma distância mínima de 2,20 metros, né? Nós temos que ter 2,20 metros, justamente porque nós iremos transitar com macas. Então, essa distância, segundo a 9077 e também a própria Instrução Técnica número 11 do Estado de São Paulo, você observará que ela aconselha, na verdade ela exige, que a distância mínima seja de 2,20 metros para que o pessoal consiga locomover com as macas. Iremos deixar esse pavimento através de que saídas de emergência, já que nós nos encontramos no 7º pavimento? Escadas, elevadores, é isso? Mas o pessoal está de maca, como é que nós iremos fazer? Aí que vem o quesito da necessidade da área de refúgio. A área de refúgio vai ser um local seguro, onde as pessoas que estão necessitando evacuar o pavimento irão poder aguardar até um certo tempo para que possam, de forma ordeira, abandonar a edificação, ou às vezes nem necessitar abandonar a edificação, mas ficar em um local seguro para que as medidas cabíveis sejam tomadas no princípio de incêndio, a brigada de incêndio possa atuar, para que depois elas possam sair da área de refúgio e voltarem para os seus devidos apartamentos, lógico que se tiver condição. Mas necessariamente aonde ficaria a área de refúgio nesta figura onde nós estamos apresentando como exemplo? Para isso, você tem que observar o que a Instrução Técnica número 11, ou se não tiver, a 9077, nos diz. Após falarmos disso, você observou que nós temos, né, acesso, o acesso tem que ser de 2,20 metros para a locomoção das macas. Nós também teremos que ter a distância máxima a ser percorrida pelos pacientes dos apartamentos. Você observa que a distância máxima sempre nós vamos buscar dos pontos mais distantes para a saída de emergência para que a gente possa fazer esse cálculo. Aqui, detalhe, está vazio, é porque eu não fiz o espelhamento para o outro lado, mas é como se fosse a mesma quantidade de apartamentos do outro lado, mas a gente vai utilizar só este lado como exemplo. Observe, a distância máxima a ser percorrida é para a saída de emergência ou área segura. Área segura, nós já sabemos também que pode ser considerada a área de refúgio. Quem me diz isso? A instrução ou a NBR 9077, a instrução de número 11 do Estado de São Paulo, ou a 9077. Então, se eu tenho uma área de refúgio aqui, eu vou fazer o distanciamento máximo a ser percorrido pelos pacientes até a área de refúgio. Se eu não tivesse área de refúgio, eu ia fazer até a saída de emergência do pavimento, que seria a escada ou então elevador de emergência. Neste caso aqui, essa distância máxima a percorrer, a distância máxima a ser percorrida, ela vai variar. De quê? Ela vai variar de 20 a 55 metros. Por que diz 20 a 55 metros? Porque a distância máxima a ser percorrida, ela depende de 3 fatores importantíssimos. O primeiro é, qual é a característica construtiva da edificação? Se ela é de média, baixa ou alta resistência ao fogo. Isso você verifica, por exemplo, lá na 9077, que ela vem trazendo os quesitos de ser X, Y ou Z, ou seja, de fácil propagação em caso de incêndio entre os pavimentos. Se ela for Z, ou seja, uma edificação resistente a chamas, ao incêndio, então a distância máxima a ser percorrida ela já vai aumentando. Segundo item que vão influenciar na distância máxima a ser percorrida é, a primeira nós já falamos, né? Vou elencar bem aqui para a gente não se perder, característica construtiva. A segunda é se a edificação possui mais de uma saída, ou seja, se ela tiver mais de uma saída, a distância máxima a percorrer ela aumenta, logicamente, porque você vai ter 2 pontos distintos para evacuar a edificação ou o pavimento. E o terceiro item
é se ela possui SPK, ou seja, se ela possui chuveiro automático, sprinkler. Se ela possui chuveiro automático, ela também vai trazer mais segurança para a edificação. Lógico que aí é aumentado um pouco mais a distância máxima a percorrer. Ou seja, se a edificação ela for do tipo Z, se ela tem mais de 2 saídas e possui chuveiro automático, ela terá uma distância máxima a ser percorrida de 55 metros. Essa edificação de 8 pavimentos, nossa de exemplo, provavelmente será deste tipo, com distância máxima a percorrer de 55 metros, porque ela terá chuveiros automáticos, mais de uma saída e é do tipo de construção resistente ao fogo. Detalhe, quando a gente fala bem que ela terá mais de 2 saídas, se você verificar na tabela 7 da 977, ela nos diz a quantidade de saídas que deve ter a edificação e se ela utiliza a escada, ou seja, se ela tiver mais de um pavimento, quais são os tipos de escadas. Neste nosso caso específico, ela nos diz que ela tem que ter mais de 2 saídas. Se eu estou em um pavimento superior, as saídas são escadas. Então, teria que ter 2 escadas, né? Mas no nosso exemplo aqui, a gente tem uma escada e tem um elevador de emergência. Nós teríamos a necessidade de instalar mais outra escada de emergência aqui? O que você nos diz? Vamos dar um tempo de 5 segundos para que você possa nos falar. E aí, achou a resposta? Para que você possa saber qual é o tipo de escada e quantos tipos de escadas se fazem necessário para uma edificação deste tipo, nós já fizemos um vídeo aqui sobre tipos de escadas de emergência. Você pode consultar no card logo aqui acima, mas nós iremos responder aqui para você. Esse pavimento, como é uma edificação de grande complexidade, provavelmente você já subentende. Poxa, de 8 pavimentos, provavelmente o pavimento é superior a 750 metros quadrados. Apesar de eu não ter colocado aqui, já estou lhe dizendo, é maior do que 750 metros quadrados de área construída o pavimento. A altura, você também já subentende que com 8 pavimentos já ultrapassou os 12 metros de altura. Assim, você consultando a tabela número 7 da NBR 977, você observa que a edificação se faz necessário ter 2 escadas e essas 2 escadas serão escadas à prova de fumaça. Ou seja, aqui está faltando mais uma escada, com certeza. E essa escada, por ser à prova de fumaça, necessita de anticâmara. Então, esse desenho ele precisa ser mudado. Você concorda? Precisamos colocar anticâmara antes da escada e precisamos colocar mais uma escada de emergência. Ou seja, esse desenho aqui teria que mudar. Nós iremos mudá-lo aqui. Olha só, você veio para aprender só sobre a área de refúgio e já estamos vendo na prática uma mudança do layout da edificação devido à exigência de segurança contra incêndio que se faz necessário. Então, eu vou colocar uma anticâmara bem aqui, fazer de vermelho porque aí fica perceptível onde nós mudamos. Fazer uma anticâmara bem aqui. Porta abrindo no sentido de fuga. Aqui nós iremos ter duto de ventilação. Vamos fazer mais uma porta aqui, que é a porta da saída da anticâmara. Aqui vai dar direto para caixa de escada. O que acontece? Tivemos que mudar o layout da edificação. Aqui também acontecerá a mesma coisa. Nós teríamos que ter mais uma escada. Porta abrindo sentido de fuga. Dutos de ventilação, de entrada e de saída. E neste caso em específico, nós teríamos que instalar elevador de emergência. Eu, como sou projetista, aqui eu coloco 2 elevadores de emergência, porque eu estou objetivando a segurança da população. Beleza? Já mudamos aqui o layout da edificação por conta das exigências.
Agora vamos conceituar o que seria a área de refúgio, segundo a 9077, fazendo uma pequena mescla com a IT11 do estado de São Paulo. Para que o conceito possa ficar bem melhor falado, né, porque é um texto um pouco complexo, eu vou ler aqui para vocês e eu vou já demonstrar aqui na nossa figura. Área de refúgio. A área de refúgio é a parte de um pavimento separada por paredes corta-fogo e portas corta-fogo. Cada uma delas ligada a uma escada de emergência ou um elevador de emergência. Ou seja, é uma compartimentação delimitada por paredes e pisos que são resistentes ao fogo e cujo objetivo é conter o incêndio em seu ambiente de origem e, neste local, onde será considerado a área de refúgio, abrigar uma população por um certo tempo até que seja conseguido debelar o princípio de incêndio ou as equipes de resgate consigam fazer o seu papel, que é resgatar o pessoal que se encontra na área de refúgio. Como eu acabei de citar, vou fazer de vermelho a nossa área de refúgio. É uma área que irá delimitar uma região segura no pavimento. Essa região segura ela deve possuir paredes corta-fogo e portas corta-fogo. Você acabou de observar que eu fechei ela todinha com parede corta-fogo. Essa parede corta-fogo ela deverá ter uma resistência, ou seja, deve ser ter uma resistência de 120 minutos ao fogo, as paredes da área de refúgio. Vamos ter que ter portas para adentrar ao pavimento. O que acontece aqui? Essas portas devem ser portas corta-fogo, que terão uma resistência de 60 minutos. Ou seja, a parede deve ser resistente a 120 e as portas deverão ser de 60 minutos. Detalhe, a NBR 9077, ela nos diz que essa área aqui que a gente acabou de citar, a edificação em si, a sua estrutura, né, que irá sustentar a edificação, quando a edificação possuir área de refúgio, a estrutura deve suportar, ou seja, deve ser resistente ao fogo, seu TRRF. Já temos vídeos aqui no canal sobre este assunto. Deverá ser de 4 horas. Olha só. Então, se a edificação ela possuir área de refúgio, a estrutura ao redor da área de refúgio deverá suportar a 4 horas de fogo. E a área de refúgio, paredes 120 e portas 60 minutos. Beleza? Até aí a gente já entendeu? Tranquilo? Agora que você já sabe esse detalhe bem aqui da área de refúgio, da estrutura que deve suportar 4 horas, porque ela possui uma área de refúgio no seu interior, para que você observe que o local, por exemplo, aqui da área de refúgio possa ser considerado como resistente ao fogo, ele tem que atender a 3 critérios. Primeiro critério, deverá ter isolamento térmico, ou seja, ele consegue suportar a determinada temperatura. Um incêndio, por exemplo, ele chega na casa de 750 graus Celsius, quando ele está plenamente desenvolvido. Então, para ser considerado resistente, ele deve ter isolamento térmico. Segundo item, para que se caracterize como resistente ao fogo, deve possuir estanqueidade, ou seja, estanqueidade é o quê? É a capacidade de não permitir que a fumaça adentre a área de refúgio, que no caso aqui é um local onde nós estamos considerando como resistente ao fogo para abrigar a população de um determinado pavimento. Para que ele possa ter estanqueidade ao fogo, ele deve ter uma pressão positiva para que evite a fumaça adentrar a este local. Terceiro item, para ser considerado um local de resistência ao fogo,
ou seja, a área de refúgio esteja segura completamente. Já vivíamos isolamento térmico, estanqueidade. Por último, é a estabilidade, que terá a função de garantir que a estrutura conseguirá suportar e não irá colapsar. Isso nós conseguimos atender através do tempo requerido de resistência ao fogo, para que a edificação ela consiga suportar em tempo hábil, para que a população consiga evacuar a edificação antes de que ela possa chegar a colapsar, né? Só que esses casos são os casos extremos. Nós já vimos, no caso de São Paulo, uma edificação recentemente, no ano de 2018, que ela colapsou após 2 horas, mais ou menos, de incêndio. Ou seja, ali a questão da estabilidade foi comprometida, mas também nós não tínhamos ali área de refúgio, ou seja, essa necessidade dos 3 itens aqui. Mas vale ressaltar, observar o tempo de resistência ao fogo da edificação. Legal. Agora eu vou falar uma observação que a instrução, a norma, ela nos traz, que se a edificação ela possuir área de refúgio, poderá ter a largura mínima da saída de emergência reduzida, ou seja, reduzida em 50%. Olha só, 50%. Só que ela traz outro detalhe, que essa redução de 50% não poderá ser inferior a 1,10 m para as demais edificações, e se for edificação hospitalar, não poderá ser menor do que os 2,20 m. Ou seja, os 2,20 m ainda continuam sendo exigência, mesmo tendo área de refúgio e podendo reduzir 50%. Lógico que se você tiver uma largura, por exemplo, de 4 metros, isso porque você alcança ela através do cálculo da população do pavimento. Mas aí você vai poder reduzir, se você tiver área de refúgio, em 50%, contanto que não seja menor do que os 2,20 metros. Esse é um detalhe importantíssimo aí a saber, se você for elaborar um projeto, por exemplo, de um Albert Einstein, né, que o pavimento existe uma população bem interessante. Sabendo já de todos esses detalhes, né, vários pontos nós já abordamos aqui, vamos para a obrigatoriedade da área de refúgio. Na instrução técnica número 11, você irá observar que ela nos diz que a área de refúgio é obrigatória para edificações de ocupação do tipo E6 e edificações H2. Isso se elas possuírem altura superior a 12 metros. O que seria edificação E6 e edificação E2? Consulte a tabela de ocupação, pode ser tanto da 9077 quanto da Legislação de Segurança contra o Incêndio do Estado de São Paulo, pois ela nos traz uma tabela das ocupações. Eu vou adiantar para vocês. E6, escolas para pessoas que têm necessidades especiais, e H2, por exemplo, como podemos citar, clínicas psiquiátricas, né? Esses dois aqui, a instrução nos diz que se ultrapassar 12 metros de altura, é obrigatório a instalação da área de refúgio. Porém, o H3, se for maior do que 6 metros, já é obrigatório a instalação da área de refúgio. E é obrigatória a instalação da área de refúgio em todos os pavimentos. Só faz uma ressalva que não necessitará de área de refúgio no térreo e no primeiro pavimento, se nesses pavimentos que eu acabei de citar não tiver internação. Caso tenha, se faz necessário, mesmo se for no térreo, da área de refúgio. Ou seja, é uma área segura. Só que é agora que fica interessante. A norma sempre ela é possível e passível de ser alterada, porque modernização, falhas, porque são seres humanos que estão elaborando essas normas, existem, logicamente. Detalhe, a gente observou que ela nos diz que ela tem que ter resistência ao fogo, das paredes, a sua estrutura ao redor tem que ser de 4 horas, porta, corta-fogo. A área interna aqui será de quanto? Já falei isso? Acho que você ainda não ouviu eu falar isso, né? A instrução técnica nos diz que a área de refúgio ela terá que ter 30% da área do pavimento.
Imagina o pavimento aqui de 1.000 metros quadrados. Lógico que a área de refúgio terá que ter seus 300 metros quadrados para comportar a possível população deste pavimento. Só que existe um pesquisador, James Calefrop, que ele nos diz que se faz necessário que a área de refúgio tenha, na verdade, 3 metros quadrados por paciente. Olha só, isso aqui é interessante, né? Que com certeza ele entendeu a necessidade de 3 metros quadrados só para um paciente. Porque aqui ele está considerando um paciente acamado. Com certeza esse paciente acamado, ele às vezes irá necessitar de toda aquela aparelhagem de intubação ou de suporte de vida, que em uma área de refúgio necessita também estar presente. Ou seja, a pessoa sai do seu apartamento através das equipes médicas, sendo direcionada até a área de refúgio. Na área de refúgio, ele vai ficar aguardando ou a intervenção do bombeiro ou o sinistro ser controlado ali. Se caso não for possível, ele vai ter que evacuar a edificação. Aí o detalhe que vem, que a norma ela é possível de ser melhorada. Isso você vai observar em diversos estudos acadêmicos, este detalhe. Que aqui dentro, essa exigência na área de refúgio, nós só vimos a questão de estrutural, né? E a área que irá comportar os pacientes. Mas você não observou em nenhum momento falando que dentro da área de refúgio, a ligação de energia elétrica tem que ser de forma independente, porque se você está trazendo um paciente que necessita de suporte, provavelmente, dependendo da quantidade de pavimento da edificação e o tempo que vai levar para evacuar a edificação, o paciente ele talvez necessite que os seus equipamentos, sua aparelhagem, seja ligada a uma rede de energia elétrica que seja independente da edificação, que provavelmente será cortada em caso de incêndio. Se observará que também não se faz menção de que deve haver os pontos de alimentação com os gases medicinais, que em todo hospital se faz necessário. Lógico, então, que a área de refúgio, que será um ambiente que será utilizado para suporte das vítimas de um possível incêndio, utilizarem também este suporte de vida aqui. Então, é algo a ser melhorado, com certeza. E detalhe, a área de refúgio tem que ter ligação direta para a saída do pavimento. Neste caso aqui seria as escadas à prova de fumaça com seus possíveis elevadores esses de emergência, que também tem as suas peculiaridades, que é assunto para um outro vídeo. Se você tiver interesse em saber sobre elevador de emergência em edificações, tanto faz ser hospitalar ou não, deixe no comentário aqui abaixo que a gente vai produzir um conteúdo sobre esse aí, que a gente sabe que provavelmente não existe ainda elaborado na rede para que vocês possam ter acesso. Mas a gente faz com o maior carinho aqui, é só fazer a gente pode até botar uma meta, se esse vídeo bater 100 curtidas, a gente pode fazer um vídeo só sobre elevador de emergência. Se você tiver interesse, compartilhe o vídeo, curte, manda para os seus grupos de estudo, de faculdade, universidade, tanto faz. No momento que bater, já é um compromisso nosso. Se bater, a gente faz um vídeo só sobre elevador de emergência. Pode ser? E o detalhe que eu acabei de falar de elevador de emergência, já vou deixar aqui só uma prévia para você. Na própria instrução, ela nos diz que se a edificação ela for do tipo H2 e H3 e ultrapassar os 12 metros, né, H2 e H3, ultrapassar os 12 metros, é obrigatório a instalação dos elevadores de emergência. Mas os detalhes fica para a meta se a gente bater. Então, no vídeo de hoje, nós observamos algo muito importante para edificações do tipo hospitalares. Lógico que ele vai servir para do tipo E6, mas observamos a necessidade da instalação da área de refúgio, a sua questão de resistência ao fogo, das portas corta-fogo, a pressurização, estanqueidade, nós vimos tudo isso, né? Observamos que necessita haver melhorias, né, para este quesito da área de refúgio nas normas, porque ainda não está sendo observada a energia, a questão de utilização de gases medicinais, por aí vai. E uma observação, que há uma área de refúgio, conhecida também como área de resgate, que se encontra aqui na escada após passar pela escada à prova de fumaça, que é para os cadeirantes.
Ou seja, esse pessoal possui sua área de resgate ou sua área de refúgio aqui dentro da escada, porque como estão de cadeira, a evacuação deste pavimento por escada não é possível. E se não tiver elevador de emergência, ele tem que ficar aguardando, né? Há algo também a se pensar, a melhorar ou criar um dispositivo que eu acredito que já exista, que a gente já viu, né? Para que as pessoas que são cadeirantes possam ser evacuadas dos pavimentos superiores de forma segura. Nós ficamos por aqui. Deixe seu curtir, seu comentário logo aqui abaixo, qualquer dúvida que tenha surgido, que possa ter surgido durante o vídeo, deixa aqui abaixo também que nós iremos responder com o maior prazer. Até a próxima!